do mais recente PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que mostra o desempenho de alunos de 15 anos em 79 países na área de matemática, ciências e leitura. Vamos lá, Paulinha, uma geral aí e em especial o que tem no conteúdo da fala do ministro Abraham Weintraub a respeito do PISA. Bom, a gente ficou entre as 20 piores colocações do ranking internacional e o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, usou não só a coletiva ali, né, para comentar, a coletiva do MEC, para comentar os resultados, mas também as suas redes sociais, para manifestar a opinião dele a respeito disso. Então, um dos pontos principais que ele bateu muito é que esse resultado, na verdade, é um resultado ruim e obtido pelo governo do PT, que nada tem a ver com a administração Bolsonaro, e isso é verdade, porque acabou de começar e esse exame foi realizado em 2018. Foram diversas as falas, aqui, inclusive no Twitter, ele atacou bastante as manchetes de jornal, então ele falou, por exemplo, jornalecos dos frias e marinhos digam a verdade. O PT é o responsável pelo fracasso na educação. O PISA divulgado hoje foi realizado em abril de 2018, o governo Dilma Temer, ele até deu uma isentada do Temer, porque, claro, também ficou por muito pouco tempo no governo. Vamos conferir um dos vídeos que o ministro separou ali, um dos vídeos da coletiva que ele colocou nas redes sociais. A Repassa faz a mesma coisa que um brechó faz, só que de forma... O áudio está trocado, vamos voltar? Aí do início, Bruno. Vocês estão de sacanagem! Vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela! Seu zoreiudo! Agora, tem a dignidade de escrever que o PISA é do PT e não do Bolsonaro, como foi insinuado nas chamadas. Integralmente culpa do PT. Integralmente culpa dessa doutrinação esquerdófila sem compromisso com o ensino. Quer discutir sexualidade e não quer ensinar a ler e escrever. É claro. Agora, tem... É isso aí, é esse um dos trechos, ele separou uns 3 trechos de vídeos da coletiva, um pouquinho antes dele falar essa história que o PISA é integralmente culpa do PT, ele aproveitou para reiterar suas críticas ao Paulo Freire, todo mundo sabe que ele não curte Paulo Freire, ele tinha falado até assim, ó, o símbolo máximo do fracasso da gestão do PT começou quando foi construída a lápide da educação, que está lá embaixo na entrada do MEC, que é esse mural do Paulo Freire, representa esse fracasso total e absoluto. E aí, o Weintraub foi fazendo outros tweets. Então, por exemplo, ele escreveu assim, ó, quer saber uma das razões do fracasso do PT na educação? Na época, o ministro do ex-presidente e ex-jaulado Lula não achava importante o exame internacional. Falava em comparação com a América Latina. Parabéns, o PT conseguiu. O Brasil ficou em último lugar na América do Sul. Aí, também dentro dessa coletiva que ele falou a respeito dos resultados do PISA, então, por exemplo, em leitura, que foi o foco do estudo 2018, o Brasil ficou na 42ª posição. Aí a gente está falando de 79 países, tá? Em matemática, a gente ficou na 58ª e na 53ª posição no ranking de ciências. E aí ele até ressaltou, em ciências o Brasil ficou em último lugar na América do Sul. Não tenho que discutir, o número é absoluto. Empatado com a Argentina, também e com o Peru, mas em último. E em leitura, o Brasil não ficou em último, ficou na frente também da Argentina e do Peru e só. Mas de 2 o Brasil ficou em último, de 3 critérios que ele está se referindo aqui. E aí também houve ali a proposta, né, um pouco da pincelada do que esse governo, do que o governo Bolsonaro está fazendo para mudar essa realidade. De acordo com Weintraub, a intenção é mudar, claro, esses números, e aí ele citou ali algumas coisas que eles têm feito. O plano de ampliação de ensino em tempo integral até o Futurice, a expansão do acesso à internet para escolas públicas. Eles falaram também de qualificação de professores, concursos até através da internet, a tal da Política Nacional de Alfabetização. Enfim, eles citaram ali algumas coisas. Numa coisa eu acho que o Weintraub tem razão. De fato, se o PT está há 13 anos no governo
e a gente está com a educação ainda nessa situação, muita dessa culpa é do governo, é do PT. Acertou, miserável. Fala, Adriles. Olha, eu acho que o Weintraub está parcialmente certo, não é? A culpa não é só do PT, a culpa é de todo um modelo estrutural, educacional, realmente com um viés progressista, que tem origem num tipo de educação socioconstrutivista, que pressupõe a destruição da própria hierarquia da educação em vários níveis. Primeiro, que diz que o aluno também aprende com o professor, que tira a prioridade na educação da infância, no ensino de gramática, análise sintática, morfologia, estruturação da forma da linguagem e coloca o foco na construção sociocultural e sentimental do aluno, como se fosse a construção do indivíduo. Olha, para explicar isso grosso modo, é o seguinte, a linguagem tem uma forma, tem uma estrutura, e depois você tem a abstração. Primeiro você aprende os fonemas, análise sintática, os verbos, depois você ensina a criança a ter esses valores abstratos em relação à percepção das nuances do discurso, com valores de alta cultura, com valores de poesia, de textos, de construção de linguagem. O que o socioconstrutivismo faz é misturar isso tudo, fazendo isso que o Paulo Freire chama de uma espécie de ideologização da cabeça de criança, de situá-la como oprimida, como uma pessoa inserida num contexto socioeconômico ou sexual. Isso é exatamente o que predica um tipo de marxismo cultural, que exatamente transforma crianças em pequenos militantes, mas que são analfabetos funcionais, que perdem a dimensão básica, dos elementos básicos de linguagem, para construir um texto, para interpretar funcionalmente um texto. Posso te passar só um outro dado que eu achei curioso, que pouca gente está repercutindo, porque tem também uma entrevista que é feita com esses estudantes, né? Sim. Uma entrevista que é feita com eles, além da prova de conhecimento, onde são várias perguntas, e ali foi apontado que alunos brasileiros faltam mais à escola e perdem mais tempo de aula por indisciplina do que a média dos países que participaram. Eles também se mostram menos confiantes em suas capacidades e também foi apontado aumento de bullying, uma parcela maior de estudantes que se sentem sempre tristes. Sabe o que foi detectado de bom? Que aparentemente eles percebem que seus professores demonstram satisfação em lecionar. Ótimo, perfeito. Mas isso traduz exatamente o que eu estou dizendo. A falta de hierarquia no princípio linguístico, de educação linguística, também reverbera na falta de princípio de uma hierarquia moral, de pessoas assim, que se sentem tolhidas, professores que se sentem tolhidos da sua autoridade. E quando você estimula exatamente essa falta de disciplina hierárquica na educação, você estimula alunos a faltarem, a ter uma liberdade maior, esse medo, esse constrangimento em estabelecer um tipo de autoridade. Não é por acaso que as escolas cívico-militares têm um índice maior na média o que é que você achava em relação a isso. Foi defendido também pelo ministro. Mas é isso, e nessa amostragem existe, né, pelo menos uma escola. Isso é consequência exatamente do problema que eu estou te falando. E continuando o meu argumento, é o seguinte, a mesma falta de prioridade, de hierarquia na construção da educação do menino que mistura a construção sócio-identitária dele com a construção da linguagem, sem aprender a construção da linguagem, tem depois exatamente no incutimento exatamente dessa percepção da abstração da linguagem e que a linguagem quer representar, que é a realidade. O ensino desses altos valores culturais que deveriam ser colocados, como Camões, sei lá, Platão, Machado de Assis, você estabelece um princípio difuso, como a gente falou aqui ontem, inclusive, em vez de ensinar Machado para o menino, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, você incute letra do Chico Buarque, letra do Tom Jobim, que são valores culturais menores. Aí você cria exatamente uma disfunção cognitiva na cabeça do aluno. Lembrar que esses números também se referem a uma estagnação em escolas privadas, ou seja, não é uma questão só de sucateamento do ensino público. Sim. Lembrar que o investimento no Brasil é altíssimo, é de 6% do PIB, é maior do que a Argentina e nos Estados Unidos. Agora, estabelecer qual a culpa específica do PT é o seguinte, maquiagem. Você enfia o analfabeto funcional que cria-se nesse tipo de
desse tipo de educação socioconstrutivista proposta pelo Paulo Freire, na universidade à força. Sem o aluno que já não sabe distinguir o conceito de uma figura de linguagem, e aí você investe exatamente na universidade, você cria analfabetos funcionais que entram e saem da universidade sem saber sequer distinguir o conceito de um texto. Eu acho que tem duas questões aí bem rápidas. Algumas universidades, inclusive, resolvem não reprovar alunos por medo das reações dos alunos e dos pais. Colégios também. Hoje em dia a gente não tem mais, de fato, a mesma dureza que havia antes, ou o mesmo temor que havia antes pela tal nota vermelha que a gente tinha no boletim. Mas isso é coisa do PT, é aprovação automática, Fefito. Eu não tô dizendo que não, eu acabei de dizer que tem uma grande parcela de culpa nele também. Eu tô dizendo que a parcela de culpa não é só dele. Perfeito. O que eu acho é que é um bando de aluno sendo formado fiscal para analisar cada frase dita para um professor, quando hoje em dia o maior problema desse país, além da corrupção, é a interpretação de texto. Os alunos sequer vão conseguir dar conta do que os professores E eu tenho um dado que assim, não consegue diferenciar o que é um fato relatado ali num texto de uma opinião, né? Exatamente. Essa é uma confusão que se faz. Agora, queria saber de você aí, o quão estável tá o ministro Abraham Weintraub no cargo dele, né? Parece que rolou ali um indício de que alguma coisa seria estremecida na relação dele com o governo, mas ele segue firme no cargo. Zé, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o próprio ministro me disse que há resistências no próprio ministério. Ele disse que quando chegou lá ganhou uma cusparada na cara, para se ter uma ideia. Ele não é do ramo, né? Não é um educador, é um gestor e foi a opção, ele é o espelho do governo Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios. Então ele desagrada aquela tendência natural, antiga e seguidores do Paulo Freire, que tem aquele considera aquele busto horroroso, ele chama horroroso, lá no prédio do Ministério da Educação, aqui na esplanada dos ministérios. Aqui em Brasília se fala tanto em educação há muito tempo que eu estou um pouquinho na frente do Paulo Freire, tanto que eu discuti a educação. E existem conceitos bons e lógicos, mas não há a tal bala de prata, que é aquele ponto em que se mexe e a educação brasileira vira coisa de primeiro mundo. Não há, e isso é um consenso. Edgar e todos que estão aí, eu fiquei confortável ao descobrir que pela primeira vez o PISA não foi questionado, porque geralmente por aqui está assim, se tem algum dado ruim, vamos culpar quem pesquisou ou os dados incompletos. Desta vez não, há um consenso, ninguém questiona o PISA, ou seja, estamos próximos de concluir de que a Terra é redonda e não plana, né? Então ninguém está questionando o PISA. Tá próximo? Você é terrabolista? Olha só. Não foge, Zé Maria, diz que você é terrabolista. No livro Sapiens, eu descobri que 15 milhões de anos é muito pouco tempo para se chegar a uma conclusão em termos de humanidade. Viu? Pois é. Mas olha, Edgar, o PISA mostra que os nossos melhores alunos, ou seja, os filhos dos ricos que estudam em escolas caras particulares, estão piores ou na mesma condição do que os piores alunos da Europa. Veja que lá também existe gradação de qualidade de ensino. Então, os nossos melhores estão piores do que os alunos de lá. Só que aqui no Brasil existem ilhas de excelência e essas ilhas devem ser seguidas. Eu li um estudo completo do IPEA, do professor Ayrton Ellery, um estudo muito bem feito em algumas regiões e no Ceará. A primeira posição, a primeira conclusão é de que a educação tem que ter continuidade, não pode ter interrompido um projeto. Então não é culpa de um governo, nem do governo seguinte, mas de todo um processo. O grande movimento em educação aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, todos pela educação, todo aluno na sala de aula. E aí, quando os alunos foram para a sala de aula, não houve continuidade, ninguém sabia exatamente o que fazer com tantos alunos assim na sala de aula. E o método está errado, isso fica muito claro. O PT diz que o ministro não apresentou nada em substituição ao que vem até agora.
Mas o próprio ministro responde de que está, sim, avaliando e quer resultados. Ele não tem uma ideia ainda de qual método, mas quer o método que tenha resultados positivos. Só que resultado é uma esteira. Por exemplo, não tem jeito de... o Congresso Nacional vai discutir muito isso, mas vai ficar no quem é culpa. Não há um projeto ainda. Sim. E o PT, o Aloysio Mercadante, aponta isso, de que o governo ainda não apresentou. Quanto à saída do ministro Weintraub, o presidente Jair Bolsonaro indicou que não pensa em trocar, agora que ele está enfrentando dificuldades na máquina, e não é o único ministro aqui na Esplanada que enfrenta essa dificuldade interna, né? Sim. Já que os governos anteriores aparelharam bem, né? Por aqui. Sim, Zé. Perfeito. Só para dizer, rapidinho. Não há criminalização do professor. O professor é vítima desse processo de ideologização do ensino, que é a causa primeira e última do fracasso do ensino. O professor se transforma exatamente no artífice desse método socioconstrutivista do Paulo Freire, que deixa de lado a educação formal e cria essa educação sociocultural do aluno. Não deu certo, não está dando certo. E o que o governo pretende não é ideologizar para o outro lado, é tirar a ideologia do método de ensino para que os alunos aprendam exatamente e tomem a sua consciência sociocultural individual por si mesmos, não por uma coisa forçada por um professor ou pela universidade. Por si mesmos ou pelo governo dando a dica. Com certeza, o governo tem que se meter nisso.